Vamos falar sobre sistemas de equações diferenciais. Na verdade, nós vamos falar sobre sistemas de equações diferenciais lineares de primeira ordem homogêneo, né? Então, são sistemas que têm essa forma que está aqui. Veja que cada equação só tem derivada de primeira ordem, né? E não tem o termo não homogêneo, né? Então, são equações homogêneas, né, de primeira ordem. E então você tem essa forma que está aqui, ó. X é a primeira derivada da primeira incógnita igual a uma combinação linear, né, de todas as incógnitas. Primeira derivada da segunda incógnita igual a uma combinação linear das outras incógnitas, assim por diante. Então você pode ver que o lado direito pode ser escrito como um produto matricial, né? Da matriz A vezes a matriz coluna X. Então, X agora depende de T, né? X aqui ó, não escrevi aqui, né, para não ficar carregada a anotação, mas cada incógnita é uma função de T. A gente está resolvendo equações diferenciais, né? São as equações diferenciais são equações em que as incógnitas são funções. Então, aqui no caso eu tenho n funções de T. Aí, colocar na forma de coluna, eu vou ter aqui uma função matricial de t, né? E aí, agora eu posso escrever, se você derivar aqui, a derivada dessa variável matricial é definida como sendo a derivada de cada uma das componentes. Então, daí faz sentido essa notação que está aqui. Então, o sistema de equações diferenciais com n equações e n incógnitas pode ser escrito na forma de uma única equação diferencial matricial, né? Uma notação bastante compacta, né? x' igual a vezes x, né? Como exemplo, primeiro exemplo, é o caso mais simples possível que pode acontecer de um sistema. É aquele em que cada incógnita depende, a derivada de cada incógnita depende somente dela mesma. Então, no caso aqui, x1' depende só dela, então vai ficar lambda 1x1. x2' igual a lambda 2x2. Assim por diante, até xn' igual a lambda nxn. Então, essas equações, elas são totalmente desacopladas, né? Eu posso resolver cada equação de forma independente das outras. Colocando na forma matricial, esse sistema é assim, ó, a matriz do sistema é a matriz diagonal, né? Porque aqui seria mais 0x2 mais 0xn. Então aqui tudo zero. Então, a matriz do sistema é uma matriz diagonal. A solução de cada equação essa é uma equação linear, essa é uma equação muito comum, eu não preciso resolver aqui, é fácil de lembrar, né? Ela aparece várias vezes, né? Por exemplo, crescimento populacional, né? Crescimento exponencial, a taxa de crescimento da população é proporcional à população, né? Ou decaimento radioativo. Então aparece esse tipo de equação, né? A derivada de uma função é igual a um múltiplo dela, da própria função. A solução é uma exponencial, né? Então estou escrevendo aqui xi de t igual a ci elevado a lambda it. Então, escrevendo na forma matricial, eu vou ter x1 está aqui, c1 elevado a lambda 1t, até xn, que é cn elevado a lambda nt. Um outro exemplo também que você pode... Esse exemplo vocês viram que a gente não precisa de nenhuma teoria adicional para resolver. Isso acontece se a matriz do sistema for triangular superior ou triangular inferior. Um exemplo de uma matriz triangular superior é esse que está aqui, ó. Eu tenho um x1' é lambda x1 mais x2, né? x2' é igual a lambda x2. Então, aqui eu tenho um zero aqui, ó, que é 0x1 mais lambda x2. Então, nesse caso, eu posso resolver a segunda equação, independente da primeira, né? E o resultado substituo na primeira, e aí vou encontrar a primeira, a solução x1 de t.
Então, isso acontece se a matriz for triangular superior, né? Você resolve a última equação, o resultado substitui na penúltima, assim por diante. Então, aqui no caso, eu tenho a solução da segunda equação é do mesmo tipo dessa que a gente falou antes. Então, x2 de t é c2 elevado a lambda t. Substituindo na primeira equação, então eu vou ter, a primeira equação vai ficar x1' menos lambda x1 igual a x2, que é c2 elevado a lambda t. Agora, eu vou multiplicar pelo fator integrante. A equação já está na forma padrão. Então, o fator integrante é elevado a p integral, é elevado a integral de p de t dt. P de t aqui é menos lambda. E a integral, então, de menos lambda dt vai ser menos lambda t. Então, o fator integrante é esse aqui. Se eu multiplicar essa equação pelo fator integrante, o lado esquerdo é transformado na derivada do produto, né? Então, o lado esquerdo vai ficar derivada do produto é elevada a derivada do fator integrante vezes x1. Então, vai ficar o fator integrante é elevado a menos lambda t, x1, igual a o lado direito, né? Multiplicar a equação pelo fator integrante. Quando você multiplica o lado direito por elevado a menos lambda t, vai ficar só c2. Agora é só integrar. Então, do lado esquerdo, integral da derivada é a função. Então, é elevado a menos lambda t x1 de t. E do lado direito, a integral de c2 é c2t mais uma constante, outra constante arbitrária, chamei de c1. Então, isolando x1 de t, né, ou multiplicando por elevado a lambda t, vai ficar isso aqui, ó. x1 de t é c1 mais c2t elevado a lambda t. Então, escrevendo na forma matricial, a solução do sistema é essa que está aqui, ó. Né, eu coloco a primeira solução aqui, x1 de t, e a segunda solução, a segunda incógnita, né? Segunda solução, a segunda incógnita. Tá aqui, c2 elevado a lambda t, né? Então, assim, é comum a gente, né, das duas maneiras, escrever na forma matricial ou escrever na forma escalar, né, as soluções do sistema. Esse primeiro exemplo aqui a gente vai usar mais à frente, né, esse resultado aqui. Por quê? Porque para resolver um sistema em geral, né, esses dois exemplos aqui eu não precisei de nenhuma teoria adicional. Para resolver, no caso geral, um sistema desse tipo, a gente vai usar a teoria de diagonalização de matrizes. E aí a gente vai considerar três casos. O caso em que a matriz é diagonalizável nos reais, se é diagonalizável nos complexos ou não é diagonalizável. E nessa aula nós vamos falar no caso em que a matriz é diagonalizável nos reais. Então, quando ela é diagonalizável nos reais, a gente vai fazer uma mudança de variáveis no sistema, de forma que na novas variáveis, o sistema vai ser diagonal, dessa maneira que está aqui. E aí a gente vai usar esse resultado. Tá? Mas antes disso, vamos falar aqui um pouquinho da teoria de sistemas. Aliás, eu vou fazer mais um exemplo aqui, mostrando, vai ter a ver com a teoria também, que existe uma analogia entre sistemas de equações de primeira ordem e equações lineares de segunda ordem, né? Então, e aqui vocês podem ver essa analogia. Então, se eu pegar uma equação linear de segunda ordem com coeficientes constantes, se eu escrever uma variável x maiúsculo aqui de t, assim, ó, y, a primeira componente é y, a segunda componente é y'. Então, essa equação agora é equivalente a um sistema. Por quê? Se eu calcular a derivada da primeira componente, y', vai dar a segunda componente. Então, está aqui, ó, y' é 0 vezes y mais y'. Se eu calcular a derivada da segunda componente, vai dar y duas linhas. Agora eu vou usar a equação aqui, ó. Y duas linhas é menos b sobre a y' menos c sobre a y. Então, está aqui, ó, y duas linhas é menos c sobre a y menos b sobre a y'. Ou seja, isso aqui está na forma de um sistema, em que o x' é y' duas linhas, né? Então, x é y', e a matriz é 0, 1, menos c sobre a menos b sobre a. Né? Então, vocês podem ver que toda equação linear
homogênea de segunda ordem vai corresponder a um sistema linear de primeira ordem, né? E se a equação for de terceira ordem, aí vai dar um sistema de linear de primeira ordem cuja matriz é 3 por 3, né? O sistema é de primeira ordem, mas o tamanho, né, da matriz depende da ordem da equação. Bom, e aí eu vou falar da teoria, e aí também a teoria tem uma analogia entre a teoria das equações lineares de segunda ordem homogêneas e a teoria de sistemas. Então, o primeiro resultado é o princípio da superposição, que vale para equações lineares homogêneas também, né? Que diz que combinação linear de soluções é a solução. Então, né, isso é inteiramente análogo ao caso que a gente já viu de equações lineares de segunda ordem, homogêneas. E o outro resultado, isso aqui é fácil de provar, ó. Se você pegar, derivar aqui, ó, x', vai ser a derivada de uma combinação linear, é a combinação linear das derivadas. Aí x1', como x1 é a solução do sistema, x1' é ax1. x2 é a solução do sistema, então x2' é ax2. Então vai ficar c1 ax1 mais c2 ax2. Aí agora é só colocar, você pode colocar em evidência, né? Vai ficar o A em evidência, passa as constantes para dentro, vai ficar aqui A vezes C1 x1 mais C2 x2, que é o x. Ou seja, vai dar isso aqui, né? Bom, e o outro resultado é sobre soluções fundamentais, que também nós vimos para equações lineares homogêneas de segunda ordem, né? Se você tem, no caso das equações, você tinha duas soluções fundamentais, né? Você tem duas soluções, tais que o Wronskiano é diferente de zero em um ponto, então a solução geral é a combinação linear dessas duas soluções. No caso de sistemas, eu tenho que ter um sistema n por n, eu tenho que ter n soluções, tais que o Wronskiano em um ponto, que nesse caso a gente sempre vai usar o zero, o ponto t igual a zero, é diferente de zero, então a solução geral do sistema é a combinação linear dessas n soluções. O Wronskiano aqui, no caso de sistemas, no caso de equações, o Wronskiano de duas funções, né? O Wronskiano de duas funções, a primeira é o determinante de uma matriz em que a primeira linha tem as funções, na segunda linha as derivadas. No caso do Wronskiano de vetores, né, funções vetoriais, então aí você não tem a derivada. Então é só você pensa aqui, ó, x1 é uma matriz coluna, né? Aqui, ó, x é assim, ó, é a matriz coluna. Quando eu uso letra maiúscula, a letra maiúscula é uma coluna, tá? Aliás, letra maiúscula é para matrizes, letra minúscula para escalares. Então, se for x, então é uma matriz coluna. Se for A, é uma matriz n por n, né? Mas aí nesse caso aqui, ó, são soluções. Então, x1 é uma coluna, x2 é uma coluna, xn de t é uma coluna. Quando você substitui t igual a zero, vai dar uma coluna de números, né? Aqui é uma coluna de funções. Então, aqui você junta aqui essas colunas, você tem n colunas, e aí cada coluna tem n linhas, então na hora que você junta dá uma matriz n por n, pode calcular o determinante. Então, se o determinante for diferente de zero, então vamos que é diferente de zero, e aí a solução geral do sistema é combinação linear dessas soluções. Muito bem, agora a teoria que nós vamos precisar para resolver o sistema, a teoria de diagonalização de matrizes. Então, primeiro nós vamos lembrar sobre autovalores e autovetores, antes de falar propriamente em diagonalização. Então, o que são autovalores e autovetores? Então, é quando você tem essa equação que está aqui, ó, A vezes V igual a lambda V. Então, o V é autovetor e o lambda, que aparece aqui, o escalar, é um autovalor.
E essa equação está dizendo o quê? Isso aqui está geometricamente, quer dizer que quando eu multiplico a matriz pelo vetor, eu estou obtendo um vetor que é paralelo ao vetor inicial. Tem a mesma direção do vetor inicial que eu estou multiplicando. Então, se isso acontece, então você tem que ir a um autovetor, né? Aqui tem um link para uma página interativa em que fica claro esse conceito. Então você tem aqui, ó, essa página que eu fiz. A ideia aqui é que aqui você pode mudar a matriz, né? As entradas da matriz estão nessas caixinhas e você pode mexer com o vetor V. Então, automaticamente a página calcula A vezes V. Então, nesse caso aqui, ó, A vezes V, V é 2, 4. A vezes V deu menos 2, menos 4. Então, quer dizer que V é um autovetor de alto valor menos 1. Né? Mas isso não acontece em geral. Se eu mexer aqui, ó, A vezes V pode dar em qualquer direção. Né? Só em algumas direções é que A vezes V dá na mesma direção de V. Então aqui é uma outra direção em que isso acontece. Nesse caso aqui, ó, nessa direção, né, se eu mudar para cá também dá certo, a mesma direção, ó. Né? Então, nesse caso aqui, ó, V igual a menos 1, 2 é um autovetor, né? Cujo alto valor é 3, né? Porque A vezes V deu menos 3, 6, que é 3 vezes menos 1, 2. Né? Então, aqui você pode ver experimentalmente como é que se encontra um alto valor e alto vetor de uma matriz 2 por 2. Mas nós vamos ver como é que você faz isso em geral, né? Você não vai ficar usando isso aqui para achar os autovalores e autovetores. Mas antes nós vamos falar diagonalização de matrizes. Então, assim, e que está relacionado, né? Na verdade, o meu objetivo é falar de diagonalização de matrizes. Mas antes você tem que saber o que é autovalor e autovetor. O que quer dizer uma matriz ser diagonalizável? Então, uma matriz diagonalizável ela pode ser fatorada no produto de 3 matrizes, né? Na verdade, P, isso aqui é como um sanduíche, né? Em que no meio você tem uma matriz diagonal, né? De um lado você tem uma matriz invertível e do outro a inversa dela. Então, aqui inclusive poderia ser trocado aqui, mas tem uma razão para colocar nessa ordem. Não P menos 1 do lado esquerdo e P do lado direito, né? Porque uma é inversa da outra. E aí a razão a gente vai ver depois. Então, escrito dessa maneira, a matriz P, as colunas da matriz P tem uma interpretação. Né? Assim, como vai ter uma interpretação a matriz D, os elementos da diagonal de D. Bom, para ver essa interpretação, nós vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa equação que está aqui do lado direito por P. Então, multiplicar a equação do lado direito. Veja que significa que eu vou multiplicar os dois membros da equação, só que estou dizendo que é do lado direito. Por que eu estou explicando qual é o lado? Porque o produto de matrizes não é comutativo. Então, se eu vou dizer, eu vou multiplicar pela matriz tal, eu tenho que dizer qual é o lado. Né? Então, o lado aqui é o lado direito. Então, do lado esquerdo da equação vai ficar A vezes P, e do lado direito da equação vai ficar PD, PA-1 vezes P. PA-1 vezes P, quer dizer que é P inversa vezes P. Então, vai dar a matriz de identidade, que é o elemento neutro, então vai ficar só P vezes D. Então, se eu multiplicar, agora eu reescrevendo P como em termos das suas colunas, V1 até Vn, e D em termos dos elementos da diagonal, fica assim. Aí, se você multiplicar aqui, ó, isso aqui executar o produto do lado esquerdo, veja que aqui é assim, ó. Você faz o produto de matriz, é linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Então, quer dizer que a primeira coluna do produto é o resultado de A vezes a primeira coluna da segunda matriz. A segunda coluna do produto é o resultado da matriz A
pela segunda coluna da segunda matriz. Então vai ficar AV2 até a última, que é a AVN. Do lado direito, eu tenho um produto aqui de uma matriz por uma matriz diagonal. Então, quando você multiplica essa matriz, uma matriz por uma matriz diagonal do lado direito, as colunas são multiplicadas pelos elementos da diagonal. Quando você multiplica uma matriz por uma matriz diagonal do lado esquerdo, as linhas são multiplicadas pelos elementos da diagonal. Isso é um resultado, é um exercício, eu acho, né, qualquer bom livro de geometria analítica e álgebra linear vai ter isso. Então, nesse caso aqui, ó, então, estou multiplicando os elementos da diagonal do lado direito. Então, vai ficar assim, ó, lambda 1 V1, que é a primeira coluna multiplicada por V1, até a segunda coluna multiplicada por lambda 2, a última coluna multiplicada por lambda n. Agora, comparando coluna a coluna, aí a gente vê que AV1 é igual a lambda 1 V1, AV2 é lambda 2 V2, lambda AVN é lambda n Vn. E aí, isso aqui, ó, quer dizer, ó, AV1 é lambda 1 V1. Então, quer dizer que V1 é um autovetor associado a lambda 1, né? E V2 é um autovalor associado a lambda 2, assim por diante. Então, essa é a interpretação, né, escrito a diagonalização da matriz A dessa maneira. A interpretação é essa. As colunas da matriz P são autovetores e os elementos da matriz D são autovalores. Posso trocar a ordem? Pode. Se eu trocar a ordem aqui, eu tenho que trocar a ordem aqui. Pode ter repetição? Aqui pode, do lado de cá não, porque se eu tiver dois autovetores repetidos, a matriz P não vai ter inversa, né? Agora aqui eu posso trocar, posso ter repetição, eu posso ter um mesmo autovalor, você pode ter dois autovetores linearmente independentes, né? Isso é comum de acontecer. Bom, aí eu mostrei que se a matriz é diagonalizável, ela é dessa forma. Vale a recíproca? Vale no outro sentido? Vale, se os autovetores forem linearmente independentes. Então, se você tiver n autovetores linearmente independentes, então daqui eu posso passar para aqui, daqui eu passo para cá. Aí daqui para cá eu só posso passar, ó, se a matriz P tiver inversa. Ou seja, as colunas de P tem que ser linearmente independentes. Então, por isso que o outro sentido é esse. Se a matriz A tem n autovetores linearmente independentes, então a matriz A é diagonalizável. Ok? Muito bem. Agora, como é que a gente faz para encontrar os autovalores e os autovetores? Então, a gente começa aqui, ó. Se V é autovetor e lambda é autovalor, então A vezes V é igual a lambda V. A matriz identidade é um elemento neutro do produto. Então, isso aqui não afeta se nulo entre lambda e V eu colocar a matriz identidade. Bom, aí agora eu vou subtrair lambda e NV, ambos os membros. Então, do lado esquerdo vai ficar AV menos lambda e NV. Do lado direito vai ficar zero. Vai ficar a matriz nula. Aí eu posso pôr o V em evidência. E aí vai ficar assim, ó, A menos lambda e NV igual a zero. Bom, aí isso significa que V é a solução de um sistema homogêneo, né? E V é um autovetor não nulo. Lembrando que V, né, a gente não interessa V ser nulo aqui, senão a matriz P não teria, né, inversa. Então, por definição, a gente já chama de autovetor se o vetor for não nulo. Tá aqui, ó, um vetor não nulo é autovetor, né? Então, o vetor V é não nulo. Então, e aí eu tenho um sistema aqui, ó, que tem um sistema homogêneo com a solução não trivial, a solução não nula. Significa que a matriz aqui, ó, não pode ter inversa. Porque se tivesse inversa, eu multiplicava pela inversa e aí ia dar zero. A única solução era zero. Então, com isso eu posso, vou separar o problema, né? Que aqui está misturado o lambda e o V. Então, eu vou separar o problema de achar outro valor de achar outro vetor. Então, eu vou achar os autovalores assim, ó, com a condição, usando o fato de que o determinante de A menos lambda e N é zero, né? Como a matriz não tem inversa,
a matriz quadrada não tem inversa, então o determinante tem que ser igual a zero. Isso aqui dá um polinômio de grau n, e as raízes vão ser os autovalores. Então, os autovalores de A são as raízes do polinômio chamado polinômio característico. E como é que eu acho os autovetores? Bom, para cada autovalor que você encontrou, para cada lambda que você encontrou raiz, você vai resolver esse sistema que está aqui, né? Aí você vai encontrar infinitas soluções. Se não encontrar é porque está errado, né? Tem que encontrar infinitas soluções. Às vezes a gente vê em prova o aluno vai resolver, achar os autovalores e encontra somente a solução trivial. Ele diz que o autovalor é zero. Aqui, que o autovetor é o vetor nulo, né? Então ele devia perceber que tinha alguma coisa errada, né? Então significa então que ele errou nas contas, ou o lambda que ele está achando que é autovalor não é autovalor, né? E um outro resultado importante é esse aqui, ó, que se você junta autovetores LI associados a autovalores diferentes, eles continuam sendo LI, né? E isso vale para autovetores. Se você junta vetores que não são autovetores LI, eles podem não ser LI, né? Um exemplo bem simples é esse. Você pega dois vetores, um múltiplo escalar do outro. Dois vetores não nulos. Se você for olhar separado, um é LI e o outro é LI. Mas na hora que você junta os dois, um é múltiplo escalar do outro. Então eles não são mais LI. Isso não acontece com autovetores, né? Associados a autovalores diferentes. Então, se você tem um autovetor associado a um autovalor, um autovetor associado a outro autovalor, né, eles não vão ser múltiplo escalar um do outro. Então, assim, pode juntar que eles vão... o conjunto agora formado pelos dois vai ser LI, né? Muito bem. E aí, como é que a gente usa isso para resolver o sistema? Então, eu vou deduzir aqui a solução geral do sistema, né? Usando diagonalização de matrizes. Essa é uma maneira de encontrar, né? Não é a única maneira, né? Isso que eu vou fazer aqui é semelhante ao que a gente faz em geometria analítica e álgebra linear para identificar as cônicas, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho a matriz A é diagonalizável. Então, PDA igual a PD, PA menos 1. Vou substituir A no sistema por PD, PA menos 1. Então, vai ficar isso aqui, ó. Agora, eu vou multiplicar a equação à esquerda por PA menos 1. Então, do lado esquerdo da equação vai ficar PA menos 1, x'. Do lado direito da equação vai ficar PA menos 1, P, D, PA menos 1, x. Aí, PA menos 1, P da identidade é elemento neutro do produto de matrizes. Então, vai ficar do lado direito D, PA menos 1, x. Então, do lado esquerdo, PA menos 1, x', do lado direito, D, PA menos 1, x. Agora eu vou fazer uma mudança de variáveis. Eu vou chamar agora uma variável matricial aqui, y, maiúsculo de t, como sendo PA menos 1, x de t. Se você derivar aqui, ó, o y', vai ser PA menos 1, x', né? Você pode verificar que é parecido com o escalar, né? Você tem uma constante aqui, ó. Então, a derivada, a constante sai. Então, no caso, a matriz sai. Então, y' é PA menos 1, x'. Então, quer dizer que PA menos 1, x' é y', D, PA menos 1, x é y. Agora, eu tenho um sistema na variável y, em que a matriz é diagonal. Então, esse é o primeiro exemplo que eu tinha feito antes, ó. Tá aqui, ó. Primeiro exemplo, a matriz é diagonal. A solução é essa que está aqui, ó. Então, na variável y, a solução é C1 elevado a lambda 1t até Cn elevado a lambda nt. Agora eu vou voltar para a variável x. Se o y é p menos 1x, o x é p vezes y. Você pode verificar só multiplicando aqui por p. Do lado esquerdo fica p vezes y igual a p, p a menos 1,
P vezes P menos E é identidade é elemento neutro do produto, vai ficar só x de t. Então, x de t é P vezes y. Então, x de t é P vezes y, P é V1, as colunas são V1 até Vn, o y é isso que está aqui. Aí você multiplica linha, coluna, vai dar isso que está aqui, ó. Essa é a solução. Quer dizer que o x de t é a combinação linear de e elevado a lambda 1t V1 até e elevado a lambda n t Vn. Então, quer dizer que eu escrevi x de t como combinação linear de n soluções. Então, posso verificar, lembra do resultado sobre soluções fundamentais? Então, será que realmente essa é a solução geral, né? Imagine que eu não tivesse feito essa dedução que está aqui. Tivesse chegado a isso aqui de outra maneira. Ou você pode também se perguntar, e quem garante que desse jeito que eu fiz aqui eu vou encontrar a solução geral, né? Então, a gente pode verificar, né? Cálculo Wronskiano, x1 de t é isso aqui, ó, e elevado a lambda 1t V1. Se você substituir no zero, vai ficar elevado a zero, vai ficar só V1. x2 de t é elevado a lambda 2t V2. Se eu substituir t igual a zero, vai dar só V2. Elevado a xn de t, calculado no zero, vai dar Vn. Então, quer dizer que as colunas, aqui, ó, vou lembrar aqui, ó, do teorema. Soluções fundamentais, está aqui, ó. Então, eu tenho que calcular no zero. Então, x1 é elevado a lambda 1t V1. Quando calculado no zero, dá V1. xn de t, calculado no zero, vai dar Vn. Então, aqui é o determinante de V1 até Vn, ou seja, a matriz P, que tem inversa. Então, o determinante de P é diferente de zero. Então, isso prova que realmente essa é a solução geral do sistema no caso em que a matriz é diagonalizável. Então, como eu já disse, você tem 3 casos para resolver sistemas lineares de equações de primeira ordem homogêneas, né? Você tem 3 casos. O primeiro caso é quando a matriz é diagonalizável nos reais. A solução geral é essa que está aqui. Você não precisa repetir essas contas que estão aí, né? É fácil lembrar. É combinação linear de E elevado aos autovalores t vezes os autovetores correspondentes. Então, vamos ver um exemplo. Aqui é um sistema de 2 equações, 2 incógnitas. x1' igual a x1 menos x2, x2' igual a menos 4x1 mais x2. Escrevendo na forma matricial, vai ficar do lado esquerdo x' maiúsculo igual a matriz aqui, ó. É a matriz do sistema, é a matriz dos coeficientes aqui, ó. 1 menos 4 e 1 vezes x. Bom, para achar os autovalores, eu preciso achar as raízes do polinômio característico. O polinômio característico é o determinante de a menos t e 2, ou seja, eu subtraí t na diagonal aqui, ó. Então vai ficar determinante de 1 menos t menos 1, menos 4, 1 menos t. Esse determinante é igual a 1 menos t ao quadrado, produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, então menos 4. Aí, esse aqui vai dar o quadrado, o primeiro é 1, né, com menos 4 dá menos 3, depois menos 2t está aqui, mais t ao quadrado que está aqui. Então, esse polinômio tem 2 raízes reais, menos 1 e 3. Né, e para cada autovalor eu tenho que achar os autovetores. Para lambda igual a menos 1, eu vou resolver esse sistema algébrico aqui, homogêneo. Troquei aqui, normalmente um sistema a gente usa a letra x, mas aqui eu troquei para z, porque para não confundir com o x aqui do sistema de equações diferenciais. Aqui é um sistema de equações algébrico. Equações algébricas. Então, é diferente. Aí, só que escrevendo em termos de escalares aqui, eu chamei xy, mas aí eu acho que não confunde, porque aqui é x1, x2. Então, x1, x2 são as incógnitas do sistema de equações diferenciais, e xy são as incógnitas do sistema algébrico. Bom, aí, substituindo o menos 1 aqui, ó, aqui, ó, menos 1 aqui, vai ficar 1 menos menos 1 dá 2.
E aí menos 1, menos 4, 1 menos 1 dá 2 de novo. Então, aí você pode ver que a segunda equação é menos 2 vezes a primeira. Quer dizer que eu estou no caminho certo, né? Porque se assim não fosse, se a segunda equação não fosse múltipla escalar da primeira, então ia significar que a única solução do sistema era a solução trivial. Então tinha alguma coisa errada. Provavelmente esse não era alto valor. O menos 1 não seria alto valor, se isso acontecesse. Então, a segunda equação é menos 2 vezes a primeira. Eu vou pegar somente a primeira equação, que é 2x menos y igual a zero. Vou chamar o x de alfa. Então, o y é 2 alfa. E assim a solução geral desse sistema algébrico é alfa 2 alfa, que pode ser escrito como alfa que multiplica 1, 2. Então, esse é o conjunto de autovetores associados ao alto valor menos 1. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o lambda igual a 3, para o alto valor 3. Né? Então, substituindo aqui lambda igual a 3, aqui ó, vai ficar 1 menos 3 dá menos 2, aqui 1 menos 3 dá menos 2. A segunda equação nesse caso é 2 vezes a primeira. Né? Então, quer dizer que eu estou no caminho certo. Então, vou pegar a primeira equação, que é menos 2x menos y igual a zero. Vou chamar o x de alfa, o y é menos 2 alfa. E a solução geral desse sistema algébrico é alfa menos 2 alfa, que pode ser escrito como alfa que multiplica 1 menos 2. Então, esse é o conjunto de autovetores associados ao alto valor 3. Né? Bom, e além disso, o vetor nulo está aqui também. Né? São o vetor nulo e os autovetores. Né? Muito bem. Daí, agora a solução, eu vou escolher um dos autovetores. Então, escolhendo 1, 2, a solução geral 1, 2 e 1 menos 2, a solução geral do sistema é essa que está aqui. Essa não é a única maneira de escrever a solução geral. Eu poderia, no lugar de 1, 2, colocar 2, 4. Aqui poderia ser 2 menos 4. Né? Também é a solução geral do sistema. Né? Mas, quando você for resolver um PVI, aí vai encontrar uma única solução, uma única resposta, independente da solução geral que você escolher. Né? As constantes vão compensar essa diferença. Tá? Muito bem. Agora, a gente, graficamente, você podia ver aqui, ó, a primeira solução é x1 de t, vai ser c1 elevado a menos t mais c2 elevado a 3t. A solução x2 vai ser c1, 2 vezes c1 elevado a menos t, menos 2c2 elevado a 3t. Aí você pode plotar esses gráficos. Mas tem um jeito mais interessante, que é pensar que esse x de t aqui ó, é um ponto, t é o tempo, x é um ponto, então quer dizer que é um ponto no plano, né? E aí esse ponto está andando, então vai dar uma curva. Então é esse desenho que está aqui, ó. Isso aqui tem uma amostra de trajetórias, né? Esse aqui esse tipo de gráfico chama retrato de fase do sistema. Então você tem aqui no eixo x a variável x1, no eixo y a variável x2, e aí isso aqui é uma amostra de possíveis trajetórias. Então se o ponto estiver aqui, o ponto inicial estiver aqui, quer dizer que ele vai seguir essa trajetória aqui. Ó. Se o ponto inicial estiver aqui, ele vai seguir essa trajetória. Como é que você chega a essas curvas aqui? Primeiro observe o seguinte, você tem duas retas aqui, né? Essas retas aqui, ó, são as retas definidas pelos autovetores, né? Quer dizer o seguinte, ó, se o ponto inicial estiver nessa reta aqui, por exemplo, é 1, 2. Então, a reta é na direção de 1, 2, passando pela origem. Então, se você pega e vai achar as constantes C1 e C2, você vai encontrar que essa constante vai ser 0 e essa aqui vai ser diferente de 0, né? Porque quando você substituir t igual a 0 aqui, ó, vai ficar C1, 1, 2, mais C2, 1 menos 2. Então, se está na direção de 1, 2, o C2 vai ser 0. Então, quer dizer que quando o tempo passar, você vai ter só isso aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é uma reta. Apesar do escalar ser uma exponencial, isso é um escalar, ó. Está sempre na direção de 1, 2. É uma reta que passa pela origem. E o E a menos t vai tender a 0.
Então, por isso que explica essas trajetórias aqui, ó. Essa daqui, ó, vai tender a zero, está na direção de 1, 2, e essa aqui também na direção de 1, 2, tendendo a zero. O que acontece se o ponto estiver na direção de 1, menos 2? Então, ponto inicial está na direção de 1, menos 2, quer dizer que o C1 é zero. Então, você vai ter a solução só aqui, ó. Aí você vai ter, a solução vai ser uma reta. Por quê? É sempre o múltiplo escalar de 1 menos 2. O escalar é que é uma exponencial. Então, não tem velocidade constante. A velocidade está aumentando exponencialmente, né? Então, e indo para mais infinito. Então, isso explica essas trajetórias aqui, ó. E o que acontece se o ponto inicial não está nem na direção da reta 1, 2, nem na direção de 1, menos 2? Então, significa que essas duas constantes são diferentes de zero. E aí, o que você vai ter, a solução vai ser uma combinação linear dessas duas soluções que a gente já viu antes. Então, você vai ter uma combinação linear de uma solução tendendo a zero e a outra tendendo a mais infinito. Então, vai dessas curvas estão aqui, ó. Você vai ter essa na direção dessa aqui vai tender a zero, mas na direção dessa aqui tende a mais infinito. Aí, se o ponto inicial está aqui, nessa direção tende a zero, nessa direção tende a mais infinito. Se o ponto está nessa região, da mesma maneira, né? Então, a gente tem que a gente diz aqui que a origem é um ponto de Sela, né? É um ponto de equilíbrio, né? Sempre um sistema linear de primeira ordem homogêneo, a origem é sempre um ponto de equilíbrio, né? Porque sempre zero, né? A função constante, que é zero nas duas componentes, é uma solução do sistema homogêneo. Então, o zero é sempre um ponto, a origem é um ponto de equilíbrio. Nesse caso aqui é um equilíbrio instável, né? Porque apesar de, se você sair do zero aqui nessa direção, você voltar para o zero, se você não for nessa direção, em qualquer outra direção, não vai mais voltar para o zero. Ao perturbar o ponto inicial, ele vai fugir do zero. Então, o zero não é um ponto de equilíbrio estável. E aí a gente chama, nesse caso aqui, que é um ponto de Sela. Com duas equações, duas incógnitas, as contas vão ser sempre semelhantes a essa que eu fiz aqui. Você vai ter duas equações, duas incógnitas, vai ter duas... Se a matriz é diagonalizável, vai ter dois autovalores diferentes. No caso, 2 por 2. Né? Uma matriz diagonalizável, que não é diagonal, 2 por 2, ela vai ter dois autovalores diferentes. No caso 3 por 3, pode ser, não quer dizer que para ser diagonalizável tem que ter três autovalores diferentes. Aí nesse caso ela pode ter somente dois diferentes. Né? Aí um autovalor vai fornecer dois autovetores linearmente independentes, no caso 3 por 3. Mas isso vocês podem ver no livro ou em exercícios. Agora, 2 por 2, as contas são essas aqui. Agora, graficamente, o que acontece? Né? Esse caso aqui é o caso em que um autovalor é positivo e outro é negativo. Esse exemplo aqui, ó, é no caso em que você tem os dois autovalores positivos. Então, você vai ter duas retas, como no outro caso, né? As retas definidas pelos autovetores, né? E aí, se o ponto tiver fora dessas duas retas, aí você vai ter o quê? Você vai ter uma combinação linear de duas soluções tendendo a mais infinito. Só que essa solução aqui, ó, vai tender a infinito, a mais infinito, né? Ou vai explodir, digamos, é mais rápida do que essa aqui. Então, você vai ter, as trajetórias vão ser curvadas na direção do autovetor cujo autovalor é maior. Né? Então, é aqui na direção de menos 1. Então, por isso que as trajetórias têm esse formato aqui. Né? De novo, aqui a origem é um chamado nó instável, é um ponto de equilíbrio, e é um nó instável, né, que qualquer perturbação que você fizer em qualquer direção vai explodir, vai fugir da origem. Ok, então isso aqui é um resumo, né, da teoria de sistemas
até o caso em que a matriz é diagonalizável nos reais. Então, ainda tem dois casos em que a matriz A é diagonalizável nos complexos ou quando a matriz A não é diagonalizável.